la usurpadora. Leandro espera por Viviana para ir com ela para casa. Ela o ignora e sai sozinha. Willy fuma e faz uma pose de macho alfa. Viviane chega até ele e ele diz que estava esperando. No hospital, Carlinhos segue inconsciente. Paulina continua preocupada e angustiada pela saúde do menino. Ela pensa nas palavras de Carlos Daniel, que disse que preferia ela como antes, intensa, amorosa, entregue a ele, mas que agora ela está muito distante. Paulina chora e diz: se você soubesse, Carlos Daniel, se soubesse que eu não me entrego a você, porque a dignidade e a vergonha não me permitem, porque eu não sou a verdadeira Paola, mas estou tão apaixonada por você que o que mais desejo é ser sua inteiramente. Willy diz a Viviana que se impressionou com ela como mulher e por ela faria qualquer coisa. Viviana pensa que ele quer enrolá-la, mas ele finge que se casaria com ela e a beija. Estela flagra tudo e fica impressionada. De volta ao hospital, Carlos Daniel vê o filho e ele diz estar triste porque é um inválido. Carlos Daniel pede que ele não pense assim. Paulina se chateia. Carlinhos diz ao pai que ele é rico. Carlos Daniel diz que não é. Carlinhos pergunta se ele não pode pagar o hospital por muito tempo. Carlos Daniel diz que não. Ele quer se recuperar porque não quer andar de amuletas. Paulina pede para verem isso depois e pede que Carlinhos se distraia um pouco enquanto fala com o pai dele. Paulina sai e diz a Carlos Daniel que não conseguiu convencer Carlinhos a usar as amuletas. Carlos Daniel ressalta à esposa que ela faz falta na fábrica e diz que Stephanie suspeita que Willy está atraindo com Viviana. Stephanie volta para casa bem irritada. Ela diz a Adelina que a noite foi péssima e seu marido está ficando com uma das operárias da fábrica. Stephanie diz que se Carlos Daniel não demitir Viviana, não vai mais trabalhar lá. Willy seduz Viviana e a chama de boneca, dizendo que ela vai dar para ele e será algo prazeroso. Ela pede que ele siga o próprio caminho e não arranje problemas para ela e nem para si mesmo. Ele faz promessas a ela para tentar conquistá-la, mas ela age difícil. Paulina diz a Carlos Daniel que se essa menina provoca o Willy, precisam tirá-la da fábrica e precisam chamar a atenção dele. Paulina diz que Leandro é apaixonado por Viviana. Carlos Daniel diz que precisam se atentar às supostas brigas que houverem entre eles. No dia seguinte, Willy se perfuma e se arruma. Stephanie fica ciumenta e diz que ele está se arrumando para Viviana e está passando dos limites. Stephanie diz que ele precisa escolher entre a operária e ela. Willy diz que é coisa de homem. Ela o chama de cínico. Willy diz a Stephanie que eles não se suportam mais e precisam se separar. Ele pede que ela o deixe em paz, pois é jovem e não se isolou do mundo como ela. Ela surta, dizendo que ele está lhe expondo ao ridículo diante das pessoas com essa tal de Viviana. Stephanie pede que ele tome cuidado, porque pode ficar louca e cometer uma besteira. Ela diz que não aguenta mais. Ele se irrita e sai do quarto. Stephanie chora e diz que vai matar o Willy. Paulina se prepara para ir trabalhar. Ela dá bom dia a Adelina e diz que Carlinhos ficou com Carlos Daniel e veio trocar de roupa para ir à fábrica. A Adelina diz a Paulina que está havendo problemas entre Stephanie e uma mulher da fábrica e pede que Paulina ajude. Paulina diz que seria bom se conseguissem ajudar Stephanie a mudar, para ela continuar com Willy. Paulina diz a Adelina que admira e respeita Stephanie. Adelina diz que Stephanie está no quarto. Paulina decide ir falar com ela. Adelina suspeita que Paulina seja a irmã gêmea de Paola. Paulina vai ao quarto de Stephanie. Stephanie diz que ela precisa ir para a fábrica. Stephanie diz a Paulina que o antigo amante dela a substituiu por uma operáriazinha. Stephanie diz que não vai trabalhar enquanto essa mulher estiver lá. Paulina diz que não quer demitir Viviana para não cometer uma injustiça. Paulina pede que Stephanie se arrume mais e que dê atenção e carinho ao Willy para tê-lo ao seu lado, pois o Willy quer calor, amor. Carlos Daniel tenta alimentar Carlinhos, que diz que não quer comer.
O birrento começa com a chatice e não aceita comer nada. O doutor chega com as amuletas para o menino. O menino surta e quase falece, e grita dizendo que não quer usar aquilo. Paulina chega à fábrica. Willie a puxa pelo braço. Ele diz que Stephanie não quis vir. Paulina pede para falarem sobre isso. Paulina pergunta a Willie se ele acha Stephanie tão insuportável, porque se for assim, poderia deixá-la em paz. Ela pede que ele se esqueça do passado em relação a ela. Willie fala que Viviana é charmosa e bonita, como ela. Carlinhos pede que eles tirem as amuletas dali. Carlos Daniel diz para o menino fazer isso. O malcriado surta e diz que não quer andar com as amuletas. Carlinhos faz birra e finge estar morrendo. Paulina pede que Willie lhe fale apenas de Viviana. Ele diz que não vai desistir dela, mas que não vai prejudicá-la na fábrica também. Willie quer competir com o Leandro para ganhar Viviana. Ele fala que amou Stephanie muito, mas agora não a ama mais. Paulina diz que Stephanie estava muito exaltada quando falou com ela e pede que Willie tenha cuidado. Ele não se importa. Willie pede que ela se lembre de tudo o que fez no passado. Paulina diz que vai ser muito difícil ele reconhecer a nova Paola, pois agora é capaz de tudo. O médico pede que Heloísa aplique um calmante na criança. Carlos Daniel revela que seu filho tem um problema emocional, sempre que é contrariado ou sente medo. O doutor diz que as amuletas assustam a criança. Carlos Daniel fica triste pelo comportamento do filho e por ele não ser como as outras crianças. Carlos Daniel pede perdão ao filho. Heloísa deseja que Carlinhos acorde tranquilo. O doutor diz que vão precisar tratá-lo com paciência e ir convencendo ele, pouco a pouco, de usar as amuletas, pois não é conveniente ele ficar prostrado na cama para sempre. Stephanie diz à vovó Piedade que se Viviana não sair da fábrica, não voltará para lá. Piedade diz a Stephanie que ela acostumou Willie muito mal. Stephanie diz que se soubesse tudo que viveria ali, não teria ficado ali. Piedade diz que talvez, longe dali, ela e Willie teriam tido filhos e ela não estaria louca. Stephanie afirma que se tivesse dinheiro, iria embora dali para sempre. Piedade aconselha Stephanie a mudar o jeito de ser. Stephanie diz que se para manter seu marido tiver que se transformar em uma mulher vulgar, prefere perdê-lo. Piedade, então, pede que ela não reclame se outra mulher mais atraente conquistar o Willie e levá-lo. Paulina entrega para o Willie umas folhas para ele separar os pagamentos dos operários, pois Stephanie não virá mais ali. Ele acha o trabalho meio difícil. Ela pede que ele faça, pois são cálculos simples, e depois ele pode fazer os cheques. Carlinhos continua sem vontade de comer. Carlos Daniel se irrita com a teimosia do menino. Heloísa volta ao quarto e pergunta por que ele não quer comer. Ele diz que quer morrer para não ser aleijado e andar de amuletas. Heloísa diz que ele usará as amuletas apenas por um tempo, até se recuperar. Na fábrica Bratio, chega o horário dos operários saírem. Do lado de fora, Willie aborda Viviana e quer acompanhá-la. Ela diz que hoje não. Willie diz que sua mulher não veio trabalhar na fábrica e podem almoçar juntos. Leandro aparece ali e diz que Viviana vai almoçar com ele. Leandro diz que vai levar Viviana de qualquer maneira. Willie provoca Leandro, dizendo que ele não é ninguém para se meter na vida particular da Viviana e da sua. Leandro diz que trouxe Viviana para trabalhar na fábrica e não para se divertir com ele. Willie ri debochando da situação. Heloísa pergunta a Carlinhos sobre a mãe dele. Carlinhos diz que ela foi para a fábrica e quer vê-la. A doutora tenta alimentá-lo e ele grita dizendo que não quer. Heloísa avisa Carlos Daniel que Carlinhos não quis comer nada. Heloísa diz que seria melhor Carlinhos ficar com a mãe, pois precisa dela. Viviana decide ir embora. Willie chama Leandro de idiota e diz que ele está apaixonado pela Viviana e morto de ciúmes. Leandro diz que é solteiro e pensa em se casar com ela. Leandro dá um soco na cara do Willie e ambos começam a se matar aos socos. Paulina chega ali e grita para eles pararem com essa baderna. Ela pergunta o que significa aquilo. Willie diz que não foi nada. Leandro sai. Paulina pergunta ao Willie se foi por causa da Viviana. Willie não diz nada e sai. Stella diz a Paulina que escutou Willie dizendo a Viviana que iria se divorciar de Stephanie para se casar com ela.
Paulina está chegando em casa quando é surpreendida por uma pessoa.